nossa próxima convidada é uma historiadora e escritora que vai tentar trazer aqui alguma respeitabilidade ao programa. Eu duvido que ela vá conseguir, mas ela vai tentar. É a doutora Raquel Varela. Muito obrigado. Cuidado que eu já pedi essa caneca. Cuidado! Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Pronto. Esta é minha, vou levar para casa. Essa é tua. Não, e temos outra. Temos uma branquinha no fim. Agora é para mas é só quando acabares. Tá, ainda temos tá aqui mais um bocadinho. Pronto, isso é que interessa. Se não te incomodar. Nada. Doutora, muito obrigado. Boa noite. A Raquel faz parte do Observatório para as Condições de Vida. Eu quero começar por perguntar como é que elas estão, as condições de vida? Depende. Depende. As dos banqueiros estão bem, as dos trabalhadores estão mal. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que não se consegue ter o equilíbrio e, necessariamente, já agora eu gostava de participar na primeira votação e dizer que há a guita. Há a guita, não é? Há a guita. E está onde? Os ativos do BES estão aí, Campos de Arroz, Porto Céu... Alegadamente, tudo alegadamente. Portugal, perdão. As propriedades, as próprias dependências bancárias, os trabalhadores formados, tudo isso faz parte dos ativos do banco e que podem ser desapropriados pelo Estado para garantir a produção tem e para advogado, garantir não tem? E para garantir os depósitos. A Raquel tem um bom advogado. Tem? Não é porque começámos já a dizer nomes na primeira pergunta, portanto onde é que isto pode ir parar? Mas vamos a isso. É historiadora também do trabalho, certo? O que é que estuda uma historiadora do trabalho, em específico? Estuda especificamente a sociedade a partir das relações laborais, ou seja, de que forma é que as relações laborais e as condições laborais condicionam a nossa vida, não é? Por exemplo, nós estudamos, justamente neste observatório que arrancou este ano, especificamente, nós queremos perceber como é que os trabalhadores se conseguem alimentar com os baixos salários. Hoje foi anunciado que se gasta qualquer coisa como mais de 500 mil euros por dia a tratar diabéticos em Portugal, que são mais de 1 milhão. Mas o que se passa é que as pessoas não têm dinheiro para comer, a não ser comidas hipercalóricas. Claro. Quem recebe o ordenado mínimo ou o ordenado médio só consegue comer comidas hipercalóricas. E isso vai nos custar mais, enquanto sociedade, do que aumentar salários para que as pessoas possam comer peixe fresco, etc, etc. Portanto, nós estudamos a relação entre isto, também estudamos a relação entre isso e os acidentes de trabalho, estudamos a relação entre as relações laborais e, obviamente, a sua evolução histórica, estudamos ou tentamos olhar para as estatísticas de uma forma um bocadinho diferente, não é? Quando o Governo diz que o desemprego baixou, nós dizemos não, o número de pessoas à procura de emprego é que baixou e muitas emigraram. E, portanto, esse é o papel do Observatório, é ter uma visão crítica sobre a sociedade em que o trabalho tem um papel central. Estudamos o impacto psicológico das más relações laborais, ou seja, para muitas pessoas o trabalho começa a ser não um espaço de criatividade e de paixão, como muitos de nós temos pelo trabalho, eu tenho, certamente quem tem trabalhos criativos tem, mas um espaço de tortura e de medo e de cansaço e de exaustão. Estudamos isso. Bom, Raquel, a pergunta que eu tinha aqui na manga é: a história, na sua definição do dicionário, é uma ciência. Mas é provavelmente das ciências em que a subjetividade é maior. Ou não? Não, eu acho que não. Acho que a história... Bom, a primeira coisa que a história tem são factos, não é? Quer dizer, é a Alemanha que invade a Checoslováquia, não é a Checoslováquia que invade a Alemanha. Portanto, existe um padrão a partir do qual nós não podemos passar. Depois, o que nos protege é uma teoria sólida e uma metodologia clara, não é? E nós devemos fazer isso no nosso processo de construção da história. Agora, não há nenhuma pretensão à neutralidade. Eu, por exemplo, estudo a história do trabalho e dos resistentes. A história é muito mais do que isso. Não é a história dos vencedores. Não, mas a história também é a história dos vencedores. É a história dos que fizeram a guerra e dos que resistiram à guerra. Eu estudo a história dos que resistiram à guerra. Mas a história é tudo. E, portanto, nós temos que, quer dizer, por isso justamente é que há interdisciplinaridade, há muitas pessoas a trabalhar, etc. E tem que haver um confronto dessas perspectivas. As convicções políticas e sociais de um historiador
polvilham o trabalho dos historiadores e vão, se calhar, polvilhando também a história que fica, o legado que fica. Eu acho que sim, sem dúvida Sim. alguma, eu acho que sim. Não, desde logo nos temas que nós escolhemos estudar e como os escolhemos Mas estudar. é aí que eu volto atrás e volto à subjetividade inerente quando se fala de história, porque se vamos falar de períodos como este seu mais recente trabalho, a história do povo na Revolução Portuguesa, muitas das pessoas que são faladas neste livro e retratadas estão vivas. Então, e escrevem-me todas as semanas a dizer, não foi assim, eu estava lá. Pois, é aí que eu quero chegar. Esse que é uma coisa legado... que nunca se diz a um historiador, eu estava lá, isso é completamente irrelevante para nós. É? É, para Porquê? mim é. Porque, veja, o testemunho e a memória, de que é que me serve alguém que me diz assim, não, eu estava lá e sei perfeitamente o que é que aconteceu com essa greve, eu apoiei essa greve, mas eu tenho os documentos que essa pessoa distribuiu à porta a dizer que não estava a apoiar a greve, quer dizer, e muitas vezes não é por mal, eu gostava de acentuar isto. A nossa relação, As nossas a nossa próprias memória, memórias também são... Claro, não é por maldade, nós construímos, a memória é uma coisa profundamente construída e, sobretudo, os historiadores contemporâneos, há uma grande pressão para que recolham os testemunhos. Sim. E eu tendo a achar que isso não é... Quer dizer, eu uso testemunhos e faço entrevistas, etc., mas não é o caminho. É uma vertente mais jornalística da história do que factual. E, sobretudo, que lida muito, essa sim, com o peso político dessas pessoas hoje em dia. Muito bem. Os futuros historiadores do trabalho vão escrever sobre o quê? Sobre o tempo que as pessoas passam no Facebook, no trabalho, sobre o tempo que as pessoas passam a dizer mal do patrão e dos ordenados de miséria que têm. Do que é que se vai falar daqui a 30 anos sobre a história do trabalho atualmente? Não sei. Bom, eu acho que se nós falarmos daqui a 30 anos sobre hoje, o que de mais importante vamos falar certamente é esta imensa destruição da massa salarial, que é a coisa mais importante do trabalho que se deu no país nos últimos 4 ou 5 anos, não é? Que é a massa salarial direta, aquilo que as pessoas recebem, sua folha de pagamento, e é a massa salarial indireta, o Estado Social. O Estado Social é aquilo que nós entregamos ao Estado para nos devolverem serviços. Se o Estado não devolve é porque uma parte da massa salarial ficou com alguém. Pode estar eventualmente nas Ilhas Caimão ou em Angola, ou no Gabão, na Suíça, hipóteses, ou não há guita. Qual guita? Ninguém viu a guita. Nas outras hipóteses que colocámos. Por isso eu acho que é isso. E do ponto de vista, acabou de me responder, mas estamos melhor como sociedade. Os portugueses hoje estão nitidamente melhor em 2014 do que estavam em 1960. Ou já estivemos melhor e agora estamos a regredir? Não, nós já estivemos melhor e estamos a regredir. Ou seja, existe uma contabilidade oficial que divide aquilo que são os rendimentos, considerados rendimentos do capital, renda, juro, lucro e os rendimentos do trabalho. Isto são segundo dados oficiais. E eles eram... O momento na vida da história de Portugal em que eles foram mais equilibrados foi em 74, 75. Ou seja, em que o peso... em que a força da massa dos Houve salários... uma inversão, quase. E nós, neste momento, temos um dos maiores processos de aumento das desigualdades sociais em Portugal de sempre. Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir sabem, até porque nós temos imensa pobreza escondida. É uma sociedade que tem grandes programas assistencialistas para evitar expor as famosas filas das sopas dos pobres. Mas há 3 milhões de portugueses pobres sem transferências sociais. E os índices de pobreza, na verdade, bem calculados, atingem, segundo os nossos cálculos, peço desculpa pela altura, qualquer coisa como 50% da população. Porque a pobreza não é só não ter dinheiro para comer, isso é a miséria. A pobreza também é não saber ler um livro, mas para saber ler um livro é preciso ter professores que nos ensinaram a ler livros, a dominar as palavras, a gostar das palavras. E isso significa alocar dinheiros à educação para isso. A pobreza é ter os dentes bem cuidados, não é só estar vivo. Portanto, há uma série de medidores da pobreza que os nossos índices oficiais não medem, porque os índices oficiais têm um valor absolutamente mínimo, que, na verdade, significa que as pessoas não caem para o lado mortas, mas isso não significa não ser pobre. Que importância, do ponto de vista científico, terão as redes sociais e aquilo que... Imagina, em março de 2019, aquele tipo tweetou isto, que despoltou aquilo. Isto poderá vir a acontecer, a história poderá ser feita de posts e de tweets e de facemundos? Eu acho que essas
Eu acho que todas as formas de comunicação entre as pessoas fazem parte da história e são importantes. E não tenho nenhum conservadorismo especial dizendo que umas são melhores do que outras. O que nós vimos nos últimos anos, por exemplo, no Egito parece ter tido muito pouco impacto o uso de redes sociais, até porque a maioria das pessoas não tem acesso a elas, mas em Espanha teve muito impacto a formar chamadas comissões de vizinhança ou assembleias populares que reuniram às vezes centenas de milhares de pessoas. Nos Estados Unidos... A Primavera Árabe também teve essa Claro. força de... Mas aí aparentemente menos, ou seja, nós pelas redes sociais chegámos muito à Primavera Árabe, mas a Primavera Árabe Não propriamente foi catalisada pelas... não foi catalisada pelas redes sociais. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos o movimento Occupy é absolutamente impressionante, porque ele é um movimento, enfim, de contestação, nomeadamente às ajudas financeiras ao sistema bancário, e os ativistas, os militantes que se reúnem em Wall Street, têm todos o último grito da tecnologia. Portanto, tudo aquilo é passar em direto para as redes sociais, com N formas tecnológicas. São fãs das redes sociais, Marina? És uma mulher... Não muito, eu não gosto muito de máquinas ou seja, uma rede social implica que eu esteja agarrada a um computador ou a um telemóvel. E é uma coisa que eu não sou grande fã. Gostas mais de gatos e de cavalos? Gosto de pessoas. Prefiro conversar do que estar agarrado ao computador ou dizer agora fui à praia, agora comi um hambúrguer, agora tirei não sei o quê do olho. Passo lá, mas não sou grande fã. Raquel? Eu utilizo muito as redes sociais e tenho, Claro. talvez uma questão geracional. Mas eu também não uso, eu sou como a Marina. Então não é uma questão geracional. Não. Mas eu utilizo e dou-lhes imensa importância. Eu, por exemplo, tenho, às vezes, artigos que nós escrevemos, por exemplo, a democratização do saber, ou seja, para que o saber não seja exclusivamente académico, chega a ter, já cheguei a ter nos blogs ou nos Facebooks, aquilo funciona obviamente por partilha, ou seja, quanto mais partilhas, mais Mas se não tiver uma foto de um gatinho, ninguém lê. Não, porque as pessoas dialogam, portanto, cheguei a ter no blog mais de 100 mil pessoas a ler um artigo, por exemplo, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Isso Bravo. é muito significativo sim. quando nós conseguimos democratizar, no fundo. E depois tem outra coisa muito boa, eu acho, as redes sociais têm coisas péssimas, mas tem coisas boas, que permite às pessoas também devolverem a sua opinião. Mas é que isto levava-nos tão longe, esta conversa, as redes sociais. Eu amigos, gosto deles, gosto pouca virtualidade na amizade. E, Mas portanto, eu janto todas as semanas com os meus amigos, à muito bem. volta de um bom vinho. Raquel, branco. Acredito que não fresquinho. sejam os amigos facebookianos o jantar, porque senão vai ser muita gente. Era muita gente, 100 mil, ao preço que as coisas estão. Raquel, este livro fala-nos de um ano fundamental na nossa democracia, na nossa vivência enquanto país, 74, 75. De que ponto de vista, de que prisma é que é visto este ano? 74, 75, do ponto de vista social, é a história dos resistentes à guerra colonial, é a história dos desertores à guerra colonial, é a história das comissões de moradores, das comissões de trabalhadores, dos piquetes de greve, das quase 300 empresas em que os trabalhadores não aceitaram os despedimentos e ocuparam as empresas em resposta aos despedimentos a exigir trabalho, é a história da construção da saúde pública, das formiguinhas, da saúde, da educação, da democracia. E é a história de um momento excepcional na nossa vida, que é as pessoas normalmente vivem como se o Estado fosse algo longe, do qual aceitam ordens e vivem num sistema de hierarquia permanente nos locais de trabalho. E a história do processo revolucionário é o inverso, é quando as pessoas passam a dizer não, mas eu quero ter uma palavra direta hoje a dizer sobre essa decisão. E de uma forma muito construtiva. Portanto, são horas de reuniões para decidir, por exemplo, como é que se vai organizar os transportes num bairro. O Estado nunca chegou a colapsar. Ele ficou... Não. Eu acho que se construiu um poder paralelo ao Estado. Ele não colapsou. Entrou em crise e criou-se um poder paralelo. E, de facto, é isso. 2 poderes que duraram durante aquele período de 19 meses, que foram os meses mais extraordinários da história. Se pudesse
teria vivido aí. Sem dúvida alguma. Mas não teve essa oportunidade. Marina, tu viveste o 25 de Abril, lembras-te onde é que estavas? Não, não faço ideia, tinha 11 para 12 anos na altura, portanto, eu sei que pareço mais velha, porque já me conhecem há muitos anos, estão-me sempre a chamar a cota, cresceram comigo e tal, não, mas tinha 11 anos, portanto não faço ideia nenhuma onde é que estaria. Provavelmente não foi às aulas, é o que Provavelmente. Mas lembras-te desse ano, lembras-te da tua família? Não, eu estava a comentar com a Raquel, não era uma família e não continua a não ser muito politizada, quer dizer, na época, portanto eu acho que não foram grandes... Não tive tanto ensinamento do 25 de Abril e do peso que ele possa ter tido na minha família. Posteriormente, sim, e das suas consequências ou não. E mais tarde fiz essa análise, mas à data não tive sequer essa consciência. Raquel, há aqui, durante este ano, até do ponto de vista económico, é a única altura da nossa história em que há uma inversão. Quer dizer, em que o dinheiro vai... Para quem o produz. Sim, regressa. Regressa, não sai, ou não sai em tão grande escala. Que é exatamente o contrário do que aconteceu nestes últimos 4 anos. Portanto, é interessante também fazer esse paralelo entre 74 e... Sem dúvida alguma. Nós hoje temos, creio que as pessoas sabem isto, há 870 pessoas em Portugal que têm uma riqueza equivalente a 45% do PIB. O PIB é tudo o que nós produzimos juntos, 10 milhões e há 870... E há 870 que têm uma fortuna equivalente a 45%. E há senhores que andam a faturar aquilo que a riqueza toda gerada pelo país num ano, eles ganham também num ano, mas são só um... E há outros que recebem de prenda 14 milhões de euros. Tem bom advogado, não tem? Não, há efetivamente, e que se esquecem de declarar 8 milhões. O ano passado, alegadamente, esqueceu-se o Dr. Ricardo de declarar 8 milhões de euros. Pronto, mas isso leva-nos tão longe. Estudaste também, a doutora Raquel estudou os partidos comunistas europeus. Sim. Tem um trabalho... Português e espanhol, sobretudo português e a comparação com o espanhol. O nosso ganhou, fomos à final, ou nem nos partidos comunistas nos chafamos? O nosso Partido Comunista é um dos maiores partidos, ele é junto com o grego aquele que consegue sobreviver à queda da União Soviética. Na minha opinião, porque a construção da intersindical e a sustentação nas câmaras municipais permitiu-lhes quadros e financiamento que permitiram essa independência face à União Soviética. Bom, mas... ele é um partido profundamente ligado à estratégia política da União Soviética e da Guerra Fria. Da mesma maneira que o PS ligado ao outro lado. Sim. E a Revolução Portuguesa é muito... O seu desfecho não pode ser entendido sem a relação destes dois partidos com os dois polos da Guerra Fria. Exatamente. O PS apoiado por os senhores do lado de lá e o PC, os senhores do lado de cá. Como é que uma historiadora também faz espetáculos? Porque participaste de um espetáculo chamado Uma Modesta Proposta para Tirar o País da Crise, com o talentoso performer Rui Zinck. Queres partilhar? Como é que foi isto? Nós fomos convidados para ir ao Festival da Madeira comentar uma brincadeira, um livro do Balzac, e os dois nos lembrámos de uma peça do Jonathan Swift. Um escrito dele onde ele propõe, para acabar com a crise na Irlanda, comer todas as crianças filhas dos pobres até 1 ano de idade. E o Rui, com o seu talento, eu fazendo, quer dizer, o meu papel é um bocadinho o papel de dar os números reais do país e um bocadinho aquele papel de ingênua que acredito, acho que não é ingenuidade, acredito na igualdade e na liberdade, e o Rui faz o papel do pragmático que mostra as vantagens. Por exemplo, que uma coisa boa que nós podíamos fazer era cortar uma perna e exportar um dos sapatos para contribuir para a riqueza nacional. Ele também diz na peça que este é o governo do amor, porque parece que as pessoas agora se divorciam menos porque não têm dinheiro para dar a outra metade da casa. E, portanto, ele diz que isto é um governo que tem contribuído imenso para o amor das pessoas, para a união das pessoas. Para que ela se mantenha. E o Rui vai fazendo esta brincadeira com um humor muito inteligente, desconstruindo nosso objetivo era desconstruir esta linguagem que coloca a competitividade, a inovação, o arrasa com o vizinho do lado,
acima de valores absolutamente básicos que são uma sociedade, acima de tudo, tem que perguntar como é que nós todos vamos viver bem. Portanto, esse é o primeiro critério. E já alguém respondeu a isso? Como é que nós todos vamos viver bem? Não é certamente sustentando, por exemplo, uma dívida pública que suga 8 mil milhões de euros, que é igual ao Serviço Nacional de Saúde, só em juros. Ou seja, porque quando se fala dos mercados, nós temos que cumprir os compromissos com os mercados. Mas quem são os mercados? Os mercados são acionistas, têm nome, morada. São empresas. São empresas, mas são empresas específicas. Se cumprir os compromissos com os mercados significa não cumprir os compromissos com os salários e com as reformas das pessoas, então nós temos que fazer opções. Não, e sobretudo porque há malta que sai da política e depois arranja belíssimos trabalhos nesses mesmos mercados, nas Goldman Sachs e etc. Não é? Portanto, quando alguém que está na política depois vai trabalhar justamente para o xerife de Nottingham, ficamos... Há 2 livros publicados há pouco tempo, Os Donos de Portugal e os Burgueses, que mostram um deles até tem um estudo sociológico muito interessante, que mostra a dança de cadeiras no poder entre os partidos que têm governado o país e os conselhos de administração dessas grandes empresas e bancos. E é uma coisa extraordinária, portanto, eu acho que são mais de 20 os que passaram, por exemplo, pelo BES. Ou seja, nós temos um problema, para que muita gente tem apontado, não é a minha área de especialidade, portanto eu não conheço, mas nós também temos um problema sério de corrupção e promiscuidade. Não temos nada em Portugal. Corrupção? Não, por amor de Deus. Raquel, não somos um país de corruptos. O que nos separa da América Latina é que ainda não damos tiros na cabeça uns aos outros, porque quando lá chegarmos somos iguais à América Latina. O que é que tira mesmo a paciência, o que é que te tira do sério, Marina, e o que é que mais amas na vida? O que me tira do sério é a mediocridade e a minha impotência perante tanta coisa que acabei de ouvir e que me incomoda, Mas é bom ouvir assim as coisas, não é? Gosto de ouvir, eu também gosto de estar informada, mas às vezes incomoda-me a falta de soluções que eu não tenho. Pragmatismo, não é? Exatamente. Depois dos números, depois da avaliação, depois de tudo. A Raquel diz que uma coisa que lhe tira a paciência são os noticiários da TV, mas que parte? Olha, uma coisa que me tira a paciência ainda a propósito de bancos é nós termos que obrigatoriamente viver funcionando com um. Has de reparar que é uma coisa rara, ninguém recebe dinheiro das finanças, normalmente pagamos às finanças, mas quando alguém recebe dinheiro das finanças de retorno, vem um cheque. Pois. E o cheque vem traçado, tens obrigatoriamente que o depositar, mas não é só nas finanças, qualquer empresa, sei lá, vendes um móvel num leilão e vem-te pagar com cheque e obrigatoriamente tens que ter uma conta e depositar. E se eu não quiser trabalhar com o banco, porque é que não, o dinheiro é meu, deem cá o dinheiro para eu levar para casa. Não é possível. Portanto, é uma proteção só por aí. É uma proteção fantástica. Nada se faz ladrões e gente pouco séria há em qualquer parte do mundo. Os países do norte da Europa também têm gente corrupta. Têm um sistema que fiscaliza de uma forma muito mais eficaz e eficiente os enormes gamanços. Mas eu dizia que, Raquel, aquilo que lhe tira a paciência são os noticiários da televisão e eu perguntava que parte. A falta de isenção, o sensacionalismo, as 2 horas de duração do mesmo, os vídeos do YouTube, as notícias sobre a mãe do Ronaldo. Que parte do noticiário é que não gosta? Bom, não gosto mesmo nada da ausência de contraditório. Eu penso que nós somos o único país da Europa, daquilo que eu conheço, que tem ex-primeiros-ministros e ex-governantes sistematicamente a fazer comentário político e isso substitui o trabalho de jornalistas e de repórteres que deviam fazer investigação e nos informar. Portanto, nós temos acesso à opinião e não à informação e sobretudo, e depois temos o segundo problema, que é o acesso à opinião extremamente direcionado, ou seja, nós temos pouco contraditório. E o contraditório é uma coisa muito saudável, ou seja, nós não temos que nos matar uns aos outros quando debatemos, mas temos que debater, porque uma sociedade tem opiniões diferentes e as pessoas têm que ser confrontadas com essas opiniões. A segunda parte que me preocupa é que eu penso que os noticiários são sempre um jogo de espelhos. Por exemplo, tipicamente o Correio da Manhã tem um pai que matou o filho. Mas houve 5 milhões de pais nesse dia que se mataram a trabalhar para dar o melhor ao filho. Portanto, e sobretudo no Correio da Manhã, se o pai matar o filho à sacholada, vem na capa, não é? Claro. Tem sempre grandes parangonas. Claro. E depois aparece o banqueiro suspeito de fraude. Bom, mas a maioria das pessoas neste país está
a matar-se a trabalhar para pagar as suas contas, não é para roubar o do lado. E, portanto, eu penso que os noticiários têm sempre eles dão-nos uma imagem um bocadinho horrorosa da sociedade. Ou seja, se aquilo for verdade, portanto, nós temos que ter medo uns dos outros. Exatamente. Ora, isso não é verdade. A maioria de nós, quando sai de casa, sai para fazer uma vida que contribui para o bem-estar coletivo. Ou, quanto muito, não incomodamos ninguém. Ou... E do ponto de vista, só uma pergunta sobre a informação, e fechamos também este capítulo. Portugal é das poucas democracias europeias e do sul da Europa em que a esquerda não tem um jornal, não tem um órgão de comunicação. Todos os órgãos de comunicação estão na mão, de alguma forma, da direita, se assim se poderá chamar. Isto é relevante? Eu acho que isso é muito relevante e um dos temas centrais. Inclusive, eu tenho estudado isso quando estudo os sindicatos também. Ou seja, é verdade que nem os partidos de esquerda, nem os sindicatos... Por exemplo, é normal os sindicatos em Espanha e na Alemanha, os grandes sindicatos sociais-democratas, comunistas, cristãos, social-cristãos, têm gabinetes de investigação, têm jornais que financiam, que não são, digamos, panfletos, porque nós cá temos alguns jornais, mas são extremamente panfletários. E eu penso que o financiamento a uma política alternativa ou uma visão crítica que se tenha acesso a todos, ele é também fundamental. Ou seja, nós não podemos estar à espera de que sejam exclusivamente os jornais financiados por grandes empresas a fazerem jornalismo. Quando é óbvio que se toda a gente der €1 ou €2, nós podemos ter ótimos jornais e ótimos jornalistas. Eu ando a tentar 166 mil euros para comprar um 911 e não consigo. Amanhã senta-se nesta cadeira um mito vivo do humor, o grande Nuno Marco. Nuno, quem é que temos amanhã? Fechar a nossa votação 5i. Onde é que está a Guita? Era a pergunta. Ganhou com 55,9% o Não Há Guita, Qual Guita? Não percam Marina Mota no Politeama em mais um enorme espetáculo do Filipe La Féria, Portugal à gargalhada. Não percam também o mais recente trabalho e que trabalho da Raquel Varela. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada. Mais uma caneca para a coleção. Em nome da equipa que produziu, realizou e levou até si mais este enorme show televisivo, um enorme bem-aja, com a certeza, porém, de que para a semana isto vai estar um bocadinho pior. Até para a semana.